bom dia a você que está assistindo a gravação do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, do grupo de estudos das obras de Leon Denis. Nós te convidamos a fazermos juntos a prece para iniciarmos os estudos desta tarde. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo, por mais uma vez podermos estar aqui, reunirmos em nome de Jesus, para aprimorarmos os nossos conhecimentos e atingirmos cada vez mais condições de nos tornarmos melhores, espiritualmente, mas principalmente moralmente. Queremos rogar a Maria, nossa Mãe Santíssima, que esteja conosco, que ilumine o nosso país, que ilumine o nosso planeta, para que possamos viver cada dia mais em paz e as guerras possam cessar, principalmente as nossas guerras internas. Mais uma vez queremos agradecer, rogando o amparo e a proteção para os nossos lares, que através desses estudos, das conexões com os espíritos de luz, com os trabalhos em rede, também podemos transformar cada lar num ponto de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada, que nosso amigo Leon Denis nos intua no estudo desta noite, desta tarde, melhor dizendo. Que assim seja. Assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Depois da Morte, edição da FEB. Nós estamos no capítulo 7º, que ele vai ficar falando sobre o materialismo e o positivismo. Então, a gente já caminha um pouco, quem está chegando agora, volta um pouquinho para pegar os estudos iniciais desse capítulo, que vai entender um pouquinho melhor também, né? Mas se quiser pegar daqui e seguir, também dá para entender bem. Eu vou começar a leitura aqui, então. O meu é na página 77, no penúltimo parágrafo da página. Foi onde nós paramos semana passada. Se não há no universo razão, justiça, amor, nem outra coisa além da força cega, prendendo os seres e os mundos ao jugo de uma fatalidade, sem pensamento, sem alma, sem consciência, então o ideal, o bem, a beleza moral são outras tantas ilusões e mentiras. Não é mais aí, porém, na realidade bruta, não é mais no dever, mas sim no gozo, que o homem precisa ver o alvo da vida e, para realizá-lo, cumpre passar por cima de toda a sentimentalidade vã. Se viemos do nada para voltar ao nada, se a mesma sorte, o mesmo ouvido espera o criminoso e o homem dedicado, se conforme as combinações do acaso, uns devem ser exclusivamente votados aos trabalhos e outros às honras, então cumpre ter-se a ousadia de proclamar que a esperança é uma quimera, visto não haver consolação para os aflitos, justiça para as vítimas da sorte. A humanidade rola arrastada pelo movimento do planeta, sem fito, sem luz, sem moral, renovando-se pelo nascimento e pela morte, dois fenômenos entre os quais o ser se agita e passa, sem deixar outro vestígio mais do que uma faísca da noite. Sob a influência de tais doutrinas, a consciência só tem que emudecer e dar margem ao instinto brutal. O espírito de cálculo deve suceder ao entusiasmo e o amor do prazer substituir as generosas aspirações da alma. Então, cada um só cuidará de si próprio. O desgosto da vida e o pensamento do suicídio virão perseguir os desgraçados. Os deserdados só terão ódio para os que possuem bens, e em seu furor reduzirão a pedaços esta civilização grosseira
e material. Mas não. O pensamento e a razão erguem-se frementes e protestam contra essas doutrinas de desolação, afirmando que o homem luta, trabalha e sofre, não porém para acabar no nada, dizendo que a matéria não é tudo, que há leis superiores a ela, leis de ordem e de harmonia, e que o universo não é somente um mecanismo inconsciente. Se tudo é matéria, qual a causa porque, sendo ela cega, mostra obedecer a leis inteligentes e sábias? Como, desprovida de razão, de sentimento, poderia a matéria produzir seres racionais e sensíveis, capazes de discernir o bem do mal, o justo do injusto? Pois que o ente humano é suscetível de amar até ao sacrifício. Acha-se nele gravado o ideal do bem e do belo, e teria saído de um elemento que não possui estas qualidades em nenhum grau? Sentimos, amamos, sofremos e emanaríamos de uma causa inconsciente e insensível, de uma causa que é surda, inexorável e muda? Seríamos mais perfeitos ou melhores que ela? Tal raciocínio é um ultraje à lógica. Não se poderia admitir que a parte seja superior ao todo, que a inteligência derive de uma causa ininteligente, que de uma natureza sem intuitos possa sair seres suscetíveis de almejarem um alvo. Então, vou dar uma paradinha aqui, só para não ficar muito cansativo também a leitura, mas falta pouco para a gente terminar esse capítulo, né? Então, eu queria só lembrar aqui que a gente começou tratando da questão do materialismo, né? E do como que a gente se perde nessas reflexões, às vezes, e até nessas teorias, né? E aí, lendo aqui esse trecho, né, que eu acabei de ler aí para vocês, eu fico pensando assim, né? Como é que a gente complica as coisas, né? O ser humano tende a complicar as coisas, né? Às vezes criando teorias, querendo que essas teorias sejam inovadoras, e também existe uma conveniência aí por trás dessas teorias também, algumas vezes, né? Isso não é sempre, mas existe uma conveniência dentro de todas essas verdades que a gente vai construindo, né? E é uma conveniência de quê? De que possa eu me sentir satisfeito dentro dessa base teórica que às vezes eu me aproprio dela. Satisfeito no sentido de, eu posso acreditar que não tem nada além de mim. Eu sou o limite de tudo, né? Então, se eu acredito que eu sou só matéria, eu estou dizendo isso. Eu sou superior e eu sou a finalidade de tudo, né? Então, basta a gente começar a refletir um pouquinho para ver que é muito incoerente isso tudo, às vezes, né? Que a gente vai trazendo como uma verdade para as nossas vidas. Ô, Rosimar, interessante essa frase aqui, ó. Tal raciocínio é um ultraje à lógica. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aí a nossa individualidade, né? Essa teoria, essa doutrina materialista, a própria individualidade nossa, a gente tem o direito de pensar que essa coisa ela é real. Mas isso não quer dizer que ela é real. A gente pensa, mas não quer dizer que isso é a verdade absoluta. Então, um pouco de raciocínio que você tiver, você vai chegar à conclusão que é uma coisa inconcebível. Por quê? A gente sabe que quando a gente comete erros, a gente sabe que cometeu aquele erro. Por quê? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Quer dizer,
A lei de justiça, de amor, todas elas estão dentro da gente. A gente já nasce sabendo aquilo. A gente já nasce que a gente não pode, quando a gente é criança, que a gente não pode agredir o outro, que o outro vai chorar, que vai doer. Isso tudo está dentro da gente. Então, é inconcebível. Já a gente, como espíritas, né, pensando nessa filosofia ética, moral, a gente consegue raciocinar. O próprio Kardec fala, né? O dia que tiver uma ciência provar alguma coisa que não que eu falei aqui no Espiritismo, segue a ciência, se ela tiver a prova. Então, raciocinar sobre tudo. É difícil a gente conceber que não existe um sentido. No último estudo nosso, eu falei da questão do suicídio. E o Leon Denis veio falando aqui agora. Porque realmente fica fácil para você resolver as coisas. Está com uma dívida muito grande, não tem como pagar? Pronto, dá cabo da vida. Porque não tem nada, você não vai acontecer nada com você. Aquele que tem dinheiro, ele vai para o mesmo lugar que você vai. Aquele que trabalhou e aquele que não trabalhou vai ter o mesmo sentido para ele. Então, essa ideia, o que acontece? Não tem sentido. A vida não tem sentido. E a gente está sempre em busca do sentido. A ciência agora está mais avançada, tudo está mais avançado. Acho que hoje a gente tem mais condições de raciocinar tudo, tudo, tudo. Tá certo? A gente hoje tem onde buscar em questão de ciência, em questão das ciências humanas, ciências exatas, está tudo aí para a gente. Antes não era assim, desse jeito. Hoje você pode buscar e achar, né? Então é interessante isso. E por mais que a gente pense que algumas coisas são mais simples, né? Mas tem caminhos que a gente simplifica tanto que a gente complica, né? Então a gente fala, a maioria dos espíritas, eu acho que eu posso falar isso com segurança, né? Eu nunca li isso, né, nem vi nenhuma pesquisa sendo feita, então estou falando assim da minha cabeça, e dentro da minha geração também, né? Não estou falando dessas gerações novas, não. A maioria dos espíritas, elas vieram de uma outra crença. Muitos vêm do catolicismo, por exemplo. E o que a gente diz quando a gente chega no espiritismo? Eu saí porque algumas coisas eu não estava conseguindo encontrar resposta. E olha, o catolicismo é uma corrente cristã, né? O cristianismo começou com o catolicismo, então, teoricamente, a gente teria que encontrar as respostas ali, né? Imagina se a gente não encontra as respostas em algo tão profundo, que foi também trabalhado de alguma forma, né? Que foi aí sendo construído para trazer algum esclarecimento. Imagina a gente acreditar só que a vida é isso aqui. É esse espaço-tempo aqui, do dia que eu nasci até o dia que eu morri. O corpo morreu. Imagina, não tem resposta para quase nada do que a gente busca. Então, assim, eu penso, isso é uma questão minha, que é muito mais difícil acreditar na teoria materialista, por causa disso, porque ela deixa mais dúvidas do que esclarece, né? Então, você vai buscar respostas para aquelas questões filosóficas, para a existência da vida, para o sentido da vida, para a morte, você não encontra resposta.
é tão simplificado que ficou complexo. E aí eu fico pensando, né, como que as pessoas conseguem encontrar aí um caminho minimamente saudável para viver essa experiência materialista, né? Eu não consigo depreender ainda não, né? Então, é uma questão bem interessante essa que Leon Denis traz também, né? E pensando aqui, se a gente for pensar do jeito materialista, nada, nada, não teriam falhas. Se tudo é tão perfeito, que consegue fazer isso tudo, consegue fazer a gente pensar, a gente sentir, né? A gente ter essa coisa que anima esse corpo, que é uma matéria que se vier sem essa coisa que anima, ela é uma massa disforme, não era para ter essas falhas que existem. Por exemplo, a natureza fazendo tudo funcionar de que forma? Né? Tem os terremotos, tem os cataclismas, essas coisas que vêm só para evoluir, para a evolução do planeta, da gente, entendeu? Olha só que raciocínio legal. Era para não ter nada disso, era para a gente nascer tudo perfeitinho, não haver falhas, porque ela própria ia se resolvendo, a gente seria autômatos, todos iguais, tipo, entendeu? É difícil, é complicado a gente pensar, a gente vendo tudo isso aí, analisando só olhando para a natureza, o que acontece naturalmente, naturalmente. É difícil ficar isso, que isso é matéria, que isso é matéria, que não existe fluidos, energias, coisas invisíveis ao nosso olhar humano, né? Então é um pouco complicado. Então eu vou continuar aqui, vou ler mais um trechinho. Ao contrário, o senso comum diz-nos que se a inteligência, se o amor do bem e do belo existem em nós, mister se faz que aí tenham sido colocados por uma causa que os possui em grau superior. E se em todas as coisas se manifesta a ordem, se um plano se revela no mundo, cumpre também que um pensamento os tenha elaborado, que uma razão os tenha concebido. Mas não insistamos em problemas sobre os quais precisaremos fazer exame mais demorado. E abordemos uma doutrina que, com o materialismo, tem numerosos pontos de contato. Queremos falar do positivismo. Mais sutil ou menos fraca que o materialismo, essa filosofia nada afirma, nada nega, afastando qualquer estudo metafísico, qualquer investigação das causas primárias. Ela estabelece que o homem nada pode saber do princípio das coisas, que, por conseguinte, é supérfluo o estudo do mundo e da vida. Todo o seu método refere-se à observação dos fatos verificados pelos sentidos e das leis que o ligam. Só admite a experiência e o cálculo, mas o vigor deste método teve de dobrar-se perante as exigências da ciência e do positivismo, como o materialismo, apesar do seu horror à hipótese, foi constrangido a admitir teorias não verificáveis pelos sentidos. É assim que raciocina sobre a matéria e a força, cuja natureza íntima lhe é desconhecida, que admite a lei da atração, o sistema astronômico de Laplace, a correlação das forças, coisas estas impossíveis de demonstração experimental. Mais ainda, viu-se o fundador do positivismo, Auguste Comte, depois de ter eliminado todos os problemas religiosos e metafísicos, voltar às qualidades ocultas e misteriosas das coisas.
Aí ele deixou uma nota aqui dizendo a respeito, veja-se Ontologia, por Durand de Gross, obra notável que refuta as doutrinas positivistas. E terminar sua obra estabelecendo o culto da terra. Este culto tinha suas cerimônias e seus sacerdotes assalariados. É verdade que os positivistas renegaram essas aberrações. Não insistiremos sobre este ponto, nem mesmo sobre a particularidade que apresenta a vida de Littré, sábio eminente, chefe venerado do ateísmo moderno, e que é a de se ter feito batizar em seu leito de morte, depois de haver aceitado as visitas frequentes de um sacerdote católico. Tal desmentido, feito por ele aos princípios de sua vida inteira, deve, entretanto, ser assinalado. Esses dois exemplos dados pelos mestres do positivismo demonstram a impotência das doutrinas que não se interessam pelas aspirações do ser moral e religioso. Provam que a negação e a indiferença nada fundam, que apesar de todos os sofismas, chega a hora em que, diante dos mais endurecidos céticos, ergue-se o pensamento de além-túmulo. Todavia, não se pode desconhecer que tem o positivismo tido sua razão de ser e prestado incontestáveis serviços ao espírito humano, constrangendo-o a fortificar mais seus argumentos, a determinar melhor suas teorias, a fazer maiores concessões à demonstração. Os seus fundadores, fatigados das abstrações metafísicas e das discussões de escola, quiseram firmar a ciência em terreno sólido. Era, porém, tão limitada a base por eles escolhida, que ao seu edifício faltaram simultaneamente amplidão e solidez. Querendo restringir o domínio do pensamento, aniquilaram as mais belas faculdades da alma, repelindo as ideias sobre o espaço, sobre o infinito, sobre o absoluto, tiraram a certas ciências, as matemáticas, a geografia, a astronomia, toda a possibilidade de se desenvolverem e progredirem. Com referência a isso, há um fato muito significativo. É no campo da astronomia estelar, ciência prescrita por Auguste Comte, como sendo o domínio do incognoscível, que as mais belas descobertas têm sido realizadas. Incognoscível, só abrindo aqui um parêntese, é aquilo que é impossível de conhecer. O positivismo está na impossibilidade de fornecer à consciência uma base moral. Neste mundo, o homem não tem só direitos a exercer, tem também deveres a cumprir. É a condição iniludível de qualquer ordem social. Mas para preencher os deveres, cumpre conhecê-los. E como possuir esses conhecimentos sem indagar o alvo da vida, das origens e dos fins do ser? Como conformamos-nos com a regra das coisas, segundo a própria expressão de Littré? Se a nós mesmos nos interdizemos de explorar o domínio do mundo moral, o estudo dos fatos da consciência, com louvável intuito, certos pensadores materialistas e positivistas quiseram constituir o que chamaram a moral independente, isto é, a moral desprendida de qualquer concepção religiosa. Acreditaram achar, assim, um terreno neutro em que todos os bons espíritos poderiam reunir-se. Porém, os materialistas não refletiram que, negando a liberdade, tornavam impotente e vã toda a moral. Teria também sido preciso que, para ser eficaz, a noção do dever fosse aceita por todos. Mas poderia essa noção ser apropriada numa teoria mecânica do mundo e da vida? Então, falta só um trechinho aqui. Eu vou dar uma paradinha só para a gente comentar aqui essa parte, né?
Então, Leon Denis ele vai adentrar agora uma outra teoria, que é o positivismo, né? O que fica para mim aqui, né? Ele está falando das caixinhas que a gente vai se colocando. Sejam elas crenças religiosas, sejam elas teorias filosóficas, sejam elas teorias do psiquismo, da psicologia, são caixinhas, né? Que o homem quer que caiba tudo ali dentro daquela caixinha. Então, assim, mais uma vez ele traz para a gente, né? Que é importante a gente ficar atento, né? Com isso. É interessante que ele fala que também ele dá ênfase àquilo que eu falei um pouquinho antes agora. Essa questão de autômatos, né? Essa moral, ela não pode ser uma coisa, como é que fala? Uma coisa mecânica. Tem que haver um sentimento, tem que haver um discernimento, e isso vai de individualidade. Então, aí já perde essa questão da materialidade. Tem que existir essa coisa fora da matéria, essa coisa que dá que a gente tem o livre-arbítrio, né? Que Deus dá para a gente, o livre-arbítrio da gente fazer ou não aquilo que é o certo ou o errado. Não pode ser uma coisa mecânica. Isso vai de cada um, vai das nossas vivências, vai da nossa experiência. A gente não tem essa experiência toda só numa encarnação. Então, tudo leva a gente aos fundamentos do espiritismo, né? É muito... Quando o Leon Denis vai falando aqui, ele vai envolvendo a gente de tal forma que você vai raciocinando sobre isso, né? Que muita gente possa ler isso aqui, esses que ainda têm essa ideia na cabeça, né? Porque a gente ainda tem gente que acredita que o homem não foi à Lua, então é complicado. Igual eu falei, que tudo está muito avançado agora. Está muito mais fácil da gente poder discernir, né? Sobre tudo que acontece na nossa vida. Só para ilustrar um pouco aqui, né? O positivismo, ele é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX, né? E ele se desenvolveu aí por um período, né? Então, ele defende a ideia de que o conhecimento científico ele seria a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, o termo surgiu inicialmente por Claude Henry, e ele é popularmente conhecido através do Auguste Comte, que é o que o Leon Denis traz aqui, né? Geralmente, quando a gente vai estudar as teorias, né, a gente estuda como o criador do positivismo, o Auguste Comte, mas ele foi um discípulo de Claude Henry. E aí, o que é, né, o que acontece? Eu acho interessante a gente destacar isso aqui, porque algumas pessoas querem colocar Allan Kardec dentro dessas caixinhas, né? Então, tem gente que fala, Allan Kardec era positivista, porque ele falava que a doutrina espírita, ela tinha que ter esse cunho científico, né? Allan Kardec não era positivista. Ele viveu as teorias do seu tempo. Então, claro que ele estudou o positivismo, assim como ele estudou o materialismo, assim como ele estudou aquilo tudo que estava ali permeando o tempo dele, né? A gente fala que Allan Kardec, ele respeitou o espírito do tempo, ou seja, ele viveu aquela experiência ali, lançando mão de tudo que ele tinha para transformar o espiritismo em algo acessível a todos. Mas ele não era positivista. Esse é um ponto que a gente precisa ter claro aí, né?
porque às vezes as pessoas associam muito ele como se ele tivesse se vinculado incondicionalmente ao positivismo. Ele lançou mão de todas as teorias que ele tinha para tratar do espiritismo. Até porque Allan Kardec, assim como Leon Denis, são espíritos que vieram preparados para uma missão na Terra, né? Então, eles não foram colocados aqui no susto, eles foram fazendo aquilo que dava para fazer. Eles foram preparados para estarem no momento certo, fazendo a obra acontecer. Então, é claro que as pessoas, os espíritos que vêm em missão, eles têm muito mais conhecimento sobre o todo, né? Então, ele não fica restrito a uma parte. Então, por isso que Leon Denis tem conhecimento para falar de várias teorias, de várias questões, ele faz avaliação, ele pondera, ele traz a opinião dele, porque ele também veio preparado para uma missão, né? Então, assim, estou trazendo isso só para a gente entender um pouco, né, que a teoria positivista também é materialista, né? Então, ela vai trazer como a ciência sendo o conhecimento único e verdadeiro, né? Então, assim, a gente vive de tempos em tempos esses conflitos, né? Do que é o certo, do que está muito restrito. Então, por exemplo, a gente no campo da psicologia, da psiquiatria, né? Esses estudos da psique, qual que é o grande conflito agora? Essa teoria, ela é comprovadamente científica? Ela tem comprovação científica? Ela não tem? E aí a gente esquece do que está por trás disso tudo, né? Que é o cuidado ao ser humano, né? Então, estou trazendo esse exemplo, que é um pouco da minha área, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, você trata de autista? Você trata de pessoa que tem déficit de atenção, hiperatividade? Você trata ansiedade? Você trata depressão? Não, a gente trata o ser humano. Aquilo ali é um pano que surge, que a gente vai olhar para ele. Mas o que a gente olha de verdade não são as patologias, a gente olha o indivíduo. O que está por trás daquela patologia, né? Então, às vezes, fica esses conflitos que de tempos em tempos surgem. E não era diferente na época da codificação, né? Século XIX, não era diferente. E aí, Leon Denis está trazendo aqui uma das teorias, né? Depois do positivismo surgiram muitas outras, né? Então, a gente tem várias outras, construtivismo, iluminismo, a gente tem várias outras teorias que foram surgindo aí. E que também geraram conflitos, né? Por quê? Porque não tem uma coisa que vai abarcar tudo. É a mesma coisa que a gente falar assim, a pedagogia tal é a melhor, ela vai ser a saída para todas as questões. Não sei, porque nós somos individualidades. Então, cada um vai precisar de um tipo de cuidado, de um tipo de forma de lidar com as questões, né? Então, tudo que fica muito restrito e fala, isso é o caminho, é o único caminho, a única verdade que a gente sabe é que Jesus Cristo é o caminho, o Evangelho é o caminho. Fora isso, são complementos que cada um vai se ajustando aí para se adequar à sua possibilidade, né? Perfeito. Então, vou ler o restinho aqui para a gente encerrar esse capítulo. A moral não pode ser tomada por base, por ponto de partida. Ela é a consequência de princípios, o coroamento de uma concepção filosófica. Eis porque a moral independente
ficou sendo uma teoria estéril, uma ilusão generosa sem influência sobre os costumes. Com o estudo atento e minucioso da matéria, as escolas positivistas contribuíram para enriquecer certos ramos de conhecimentos humanos, mas perderam de vista o conjunto das coisas e as leis superiores do universo. Encerrando-se no seu domínio exclusivo, imitaram o mineiro que se aprofunda mais e mais nas entranhas da terra, que aí descobre tesouros ocultos, mas que, ao mesmo tempo, perde de vista o grande espetáculo da natureza que se mostra imponente sob os raios do sol. Essas escolas nem mesmo têm sido fiéis ao seu programa, porque depois de terem proclamado o método experimental como único meio de se conhecer a verdade, deram desmentido a si próprias, negando a priori toda espécie de fenômeno de manifestação psíquica que vamos examinar. Coisa notável, assim como os mais intolerantes homens da igreja, elas também mostraram os mesmos preceitos e a mesma desdenhosa incredulidade perante esses fatos que vinham aluir às suas teorias. O positivismo, portanto, não pode ser considerado como a última fase da ciência, porque esta é essencialmente progressiva e sabe completar-se avançando. Positivismo não é senão uma das formas temporárias da evolução filosófica, pois os séculos não sucederam aos séculos. Não se acumularam as obras dos sábios e dos filósofos para tudo ficar limitado à teoria do incognoscível. O pensamento humano avança, desenvolve-se e dia a dia penetra mais além. O que hoje é desconhecido não será amanhã. A carreira do espírito humano não está terminada. Fixar-lhe um limite é desconhecer a lei do progresso, é falsear a verdade. Tempo chegará em que todos esses vocábulos, materialistas, positivistas, espiritualistas, perderão sua razão de ser, porque o pensamento estará livre das peias e barreiras que lhe impõem escolas e sistemas. Quando perscrutamos o fundo das coisas, reconhecemos que matéria e espírito não passam de meios variáveis e relativos para expressão do que existe unicamente de positivo no universo, isto é, a força e a vida que, achando-se em estado latente no mineral, se vão desenvolvendo progressivamente do vegetal ao ente humano, e mesmo acima deste, nos degraus inumeráveis da escala superior. Chegamos ao fim do capítulo, né? Com boas reflexões, mais uma vez, do Leon Denis, chamando a atenção para a gente que a gente se prende a questões que são efêmeras, são passageiras, são questões que vão mudar, né? É preciso que a gente fale uma coisa aqui, que às vezes a gente se esquece dela, né? A gente fala muito de espiritualidade, a gente fala que a gente é espírita e a gente consegue entender o que é espiritualidade, mas o quanto que a gente tem dificuldade de entender que as coisas no mundo da matéria são passageiras. Inclusive as teorias, elas mudam, elas se alteram. Então, a gente, às vezes, entra numa rigidez, né? Até nessas brigas, não, o espiritismo é o caminho, o espiritismo é o que traz tudo. Não é bem assim. A gente ainda não chegou no final, não estamos nem no meio da jornada. Agora, que o espiritismo é um esclarecimento muito grande que a gente tem das leis de Deus e de como é que a gente precisa praticar essas leis, sem dúvida nenhuma. Será que espírito de luz lá, espírito crístico, como o nosso Cristo, realmente vai chegar aqui na Terra e vai falar assim, olha, eu sou espírita,
Será que ele vai se denominar espírita? Acho que não, porque senão Jesus teria feito isso. O que Jesus falou? Olha, mais para frente, eu vou pedir a Deus para mandar para vocês um consolador prometido. Algo que vai trazer mais clareza para vocês, que vai consolar vocês de uma forma mais plena, num momento em que vocês estiverem mais aptos a receberem esse consolador. Isso que ele falou. Ele não deu nome, ele não criou caixinha, seita, ele não criou nada nesse sentido. Ele simplesmente falou isso. E por que ele falou isso? Porque ele sabia da nossa necessidade, que a gente ia precisar de mais esclarecimentos. Porque o que ele trouxe é tudo que a gente precisa. Mas na nossa pequenez, a gente ainda fica em dúvida com algumas questões. Então, para a gente não começar a brigar o que é certo, o que é errado, ele já logo tratou de falar, olha, calma, que vocês vão receber orientações mais seguras mais para frente, né? Então, acho que é bacana isso, né? E ele, nesse finalzinho, ele traz aí, né, a questão do progresso, né, das experiências que a gente tem nas reencarnações e a evolução, que a gente tem que evoluir, né? Que a gente veio lá, a gente estagiou em vários ciclos aí, né? Mineral, vegetal, animal, hominal agora. Então, o que a gente tem que tirar disso tudo aí? Que realmente o que nós estamos hoje, né? A gente fala, tem várias doutrinas, né? Igual você comentou aí. Daqui a alguns anos já isso aí já é passado, e o avanço, igual eu falei, ele está para a gente aí, demonstrando a realidade das coisas, né? O planeta em transição. Olha só, quanta coisa está acontecendo para a gente entender isso aí, entender isso tudo gente, e raciocinar, refletir. Vamos pensar nisso tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo aí com a gente agora, né? As guerras. É uma coisa que a gente choca, sim, mas está acontecendo. Está acontecendo. Um motivo tem. É importante a gente entender isso também, né? Não achar que isso aí é o fim do mundo, que não sei o quê. Quem está no comando é Deus. Então, a gente tem que pensar um pouco, meditar para ver, né? Para dar um sentido a isso tudo. É sofrimento? É errado? É. Mas Deus é sabedoria, né? Deus, ele sabe de tudo. Ele não erra. Então, vamos meditar, vamos pensar, vamos refletir aí, né? Essa semana aí, com esse último estudo que nós fizemos hoje aqui. E você trouxe a questão da guerra, né? E que tem um motivo. Eu penso que o motivo é a ganância e a vaidade do homem. Não tem outro motivo, né? A vaidade no sentido de até de conflitos religiosos, né? A minha religião é melhor, o meu Deus é o maior, e a ganância, né? A ganância que vai permeando aí, porque fora isso não tem razão da gente fazer essa atrocidade que a gente comete, né? Que é a guerra. Eu penso também, Rosmar, na lei de causa e efeito. A gente não sabe. A gente não entendeu? É só nesse sentido. A lei de causa e efeito, porque eu não sei o que aconteceu, não sei como é que está, a Terra está em transição, né? A gente sabe que tem gente que não vai poder mais reencarnar aqui. Esse estudo já é para outro estudo. Então, a gente... É só falando assim, o que está acontecendo é natural. Não essas atrocidades, esses sofrimentos. Isso não é natural. Isso o homem, ele
ele bota mais gasolina, vamos dizer assim, nessa situação. Ele faz do jeito dele, por causa mesmo do egoísmo, da ganância, né? Desse apego a essa matéria, a esse apego material, né? Mas quem está no comando é Deus. Nem a gente vai conseguir resolver, por enquanto. Seria, assim, uma questão muito da evolução, da nossa evolução, como humanidade, não é... a nossa evolução individual, ela é importante para a evolução da humanidade. Só que ela não está ainda naquela todo mundo junto. Existe muita individualidade, igual eu falei. Eu falei muito em individualidade nesse estudo aqui. E só para eu encerrar aqui meu comentário, né? Eu penso assim que o homem de tempos em tempos, ele entra nesse conflito, né? Com ele mesmo e com as teorias que ele também criou, né? Isso porque ele acaba negando o que é fundamental para a construção do conhecimento humano, que é ter a humildade em compreender que esse conhecimento humano é limitado. Então, assim, eu acho que para mim, o grande ensinamento aqui que Leon Denis deixa a gente precisa ter humildade para entender que a gente é limitado em algumas questões, que a gente ainda não tem o controle de tudo, o conhecimento sobre tudo, né? E que o homem, assim como a Terra, não é o centro do universo, onde gravita tudo em sua única função, né? Em função do ser humano. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente falou na semana passada que se o homem deixar de habitar a Terra, a natureza continua tranquila, o seu ciclo normal de desenvolvimento. Agora, se alguns elementos da natureza deixarem de existir, vai gerar um desequilíbrio muito grande, né? E aí a Terra corre o risco de deixar de existir por conta disso, né? Então é isso. Eu encerro aqui minhas contribuições e esse capítulo chega ao fim, né? Perfeito. A gente está encerrando hoje, né, esse capítulo, e a gente uma paradinha, nossa casa já é um combinado nosso, né, a gente se organiza. Esse final de ano sempre a gente para rever algumas questões para as nossas reuniões de diretoria, para a gente poder iniciar novas atividades. E aí a gente vai dar uma paradinha hoje, então, nesse grupo do Leon Denis, e retornamos no dia 30 de janeiro. Dia 30, a gente retoma no capítulo 8º, a crise moral. E agradecemos aí a todos que estão acompanhando, estão seguindo esses estudos, né? E encerramos aí esse ano, graças a Deus, com o amparo dos bons espíritos. Então tá bom. Podemos encerrar? Uhum. Então vou fazer a nossa prece. Ricardo, só um minutinho. Uma última coisa que eu queria trazer. Agradeço. Amanhã a gente encerra a nossa campanha de Natal. Ela continua aí, né? Se você tiver interesse em nos ajudar, o Pix está aí, é o número de telefone da casa e também o e-mail da nossa casa. E esses contatos aí também, se você tiver alguma dúvida com relação às atividades, quiser participar de alguma atividade, é só mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp, que é o mesmo número, né, da chave do Pix, ou também uma mensagem por e-mail, que a gente responde, tá? E se você quiser ajudar, ainda dá tempo. A campanha vai até o dia 20 de dezembro de 2024, que a gente não sabe quando que a pessoa vai estar assistindo, né?
Mas até o dia 20 nós estamos arrecadando, 20 de dezembro de 2024. Obrigada aí todo mundo que já ajudou. Então, eu vou fazer a nossa prece, tá? Ok. Vamos agradecer primeiramente a Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente, agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela condução dos trabalhos, principalmente desse estudo. Agradecendo a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida. Que nós possamos estar novamente juntos aqui no mês de janeiro do ano de 2025, quando retornamos ao estudo dessas obras de Leon Denis. E sempre agradecidos por tudo, que assim seja. Que assim seja.